Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus. Hoje vamos aprender a fortalecer o lar, fortalecer a nossa família, estruturar no nosso coração e nos nossos laços essa conexão com o mais alto que nos faz espiritualmente livres e então felizes, realmente felizes. Você pode participar do nosso programa com sua experiência de vida, sua dúvida, suas reflexões. Pode também envolver o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Abra conosco no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Vou te apresentar os convidados dessa edição. Recebemos os pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmã Olinda Molina, que responde pela Igreja Ecumênica da Religião Divina e Americana, São Paulo, as nossas boas-vindas. E aqui nos nossos estúdios, as nossas boas-vindas também ao irmão Alan Mateus, que responde pelo Ministério Digital da Religião do Terceiro Milênio. Hoje vamos estudar aquela visita que Jesus fez a Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que foi ressuscitado pelo Cristo de Deus. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos a essas lições de eternidade. Quando Jesus e seus discípulos iam a caminho, o Divino Amigo entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, o hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que assentando-se aos pés de Jesus, ouvia os seus ensinamentos. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se do mestre, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo apenas uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Do Santo Evangelho de Jesus, nós vamos aprender a, em família, fortalecer o nosso lar, compartilhar essa responsabilidade espiritual. A boa parte, naquele tempo, era reservada para muito poucos, né? Quando a gente pensa nessa aquisição espiritual, irmã Olinda, né? Às mulheres não era dado o direito de participar das grandes reflexões espirituais, ou mesmo filosóficas, sociais daquele tempo, né? Mas Jesus deixa claro que era assim pela convicção humana, não era por nenhum fator espiritual, porque ele valida, legitima a participação de Maria naquele espaço, né, de aprendizado espiritual que ele abria dentro daquele lar. E essa é uma lição muito preciosa para nós também, né? Cuidarmos desse espaço para que o nosso lar também seja um lugar onde se aprendem as coisas espirituais, onde a boa parte, né, que é esse acesso às coisas divinas, nos é entregue e nunca nos é tirada. É verdade, e é dentro do lar que tudo acontece, é ali que tudo se forma, é ali que nós somos quem realmente somos. Então, trazer Jesus para essa ambiência do lar é importantíssimo, porque Jesus estando dentro da nossa casa, muitas coisas vão melhorar. E a gente vê aqui que a boa parte que Jesus está falando aqui para Maria,
a qual ela teve a felicidade de escolher, era justamente ele. Então, trazer Jesus para dentro da nossa casa deve ser prioridade para todos nós. Daí, o irmão Paiva ter nos ensinado, quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. E como que a gente traz Jesus para dentro da nossa casa? É claro que estudando os seus ensinamentos, criando aquela ambiência para que ele possa habitar não somente dentro do nosso lar, mas dentro do nosso coração. Porque aí as grandes transformações elas vão acontecendo e vai transformando o ambiente da nossa casa e tudo melhora. Então Jesus nos chama a essa responsabilidade para que nós priorizemos aquele momento para que ele esteja conosco e possa nos ajudar. E nesse espaço, irmão Alain, defender o direito espiritual que nós temos de conhecer as verdades de Deus. Né? É verdade, é muito importante porque você comentava, né, falando de Jesus trazer as mulheres para participarem desses momentos espirituais e o Cristo também as empodera, né, para que elas também sejam lideranças na condução desse conhecimento espiritual. Sim. Maria, Marta, irmã de Lázaro, Maria Madalena, por exemplo, foi aquela que viu Jesus ressuscitado e foi aquela que anunciou sobre a continuidade da vida do Cristo, a eternidade da vida dele, e, portanto, a de todos nós em humanidade, ela que foi anunciar para os discípulos. Então, ele vem também nomear as mulheres como lideranças espirituais, disparadoras desse conhecimento e dessa aproximação da presença de Jesus dentro do nosso lar, como a irmã Olinda comentava, e essa oportunidade que a gente tem então de construir dentro de cada um de nós essa boa parte, porque é fato, né? As preocupações do dia a dia vão acontecer e vão adentrar o ambiente do nosso lar, preocupação com os filhos, preocupação com a saúde, preocupação com o trabalho, com os estudos, enfim, todas as coisas que acontecem no dia a dia de uma família. Jesus não está pedindo que a gente se aparte dessas preocupações, mas que traga um sentido espiritual para tudo isso. Essa boa parte, né, que nós precisamos trazer, a própria presença dele e o sentido espiritual de missão, o sentido de compromisso espiritual que nós temos uns para com os outros, o sentido de amor que a gente precisa trazer para que a própria iluminação dele esteja presente na resolução desses problemas e nós fiquemos menos agitados, né? Como Marta estava mais agitada, que preocupada com muitas coisas, né? Quando a gente firma a nossa casa, a nossa vida, o nosso sentimento nessa rocha firme que é Jesus, os seus valores, os seus ensinamentos, os desafios, os compromissos do dia a dia nos afligem menos. A gente tem mais serenidade, mais sabedoria para lidar e compreende que esses desafios também podem se transformar em lições espirituais eternas para o crescimento da nossa fé realizante, nossa fé ligada às boas obras, às melhores realizações. É isso mesmo. E o Cristo vai nos preparando, porque essas duas irmãs, a gente está mencionando que elas eram irmãs de Lázaro, né? E já tinham passado por muitas provas, com certeza, mas o Cristo as preparou para outras lutas. Inclusive, aqui Lázaro não tinha sido morto ainda, né? E é interessante porque quando Jesus volta para promover aquele retorno magnífico, né, de Lázaro à vida, ele já encontra outra Marta, né? Muito mais consciente, né? Exaltando isso. Olha, se eu tivesse aqui, não teria morrido não, né? Então, todo aquele investimento espiritual que Jesus fazia, irmã Olinda, é um investimento espiritual que ele continua fazendo nas nossas almas, nos preparando para as nossas lutas, nos deixando mais fortes espiritualmente. Por isso que a gente precisa proteger o nosso lar com os espaços para falar do Cristo, para aprender com ele, né? É verdade, porque tudo que Jesus fez e faz é nesse sentido de nos ajudar para que a gente possa caminhar para frente, para que a gente possa enxergar novas perspectivas, porque é Ele que traz essa renovação constante. E trazer isso para dentro da nossa casa é essencial, principalmente nesse momento que nós vivemos. Tantas coisas tomam conta do nosso pensamento, nos preocupa. Aí vem Jesus com essa palavra de esperança, enche o nosso coração de fé e a gente vai saber lidar com as intempéries, com os desafios que se apresentam no nosso caminho, que fazem parte do nosso crescimento. Mas se nós estivermos realmente buscando, fazendo a nossa parte, mantendo a nossa oração e a nossa vigilância, novos caminhos serão abertos, a nossa visão será ampliada e a gente vai enxergar a solução
aonde muitos talvez só enxerguem problemas. Isso mesmo, e essa oportunidade da conexão com Deus, ela está sempre à nossa disposição, irmão, mas nós nem sempre estamos, né? Então a gente precisa desse exercício mesmo, aprender a estar no silêncio, aprender a compreender as coisas espirituais. Quando a gente fala assim, olha, eu olho para a Bíblia, não sei se eu entendo bem não, né? Então é um exercício, é um aprendizado, né? Inclusive ao longo de todo o programa, hoje a gente vai apresentar, né, como quem está em casa pode aprender a viver, a conquistar esse conhecimento, essa sabedoria para a sua vida. É verdade. Jesus vem mostrar para a gente que essa sabedoria, esse conhecimento, a gente não necessita apenas adquirir e se dedicar para ele de maneira isolada, né, sozinhos. Mas a gente pode se valer dessa contribuição familiar para somar esse conhecimento, essa contribuição de fé, de entendimento espiritual de cada pessoa. Marta não queria que Maria se juntasse ali para os afazeres domésticos, né? Jesus vem trazer o inverso para a gente, né? Vamos nos juntar para a gente trocar o aprendizado espiritual, para cada um trazer a sua experiência espiritual, a sua evolução, a forma como enxerga os ensinamentos do Cristo, de Deus. Então essa visão é fundamental, porque a gente está em família por conta de um compromisso espiritual. E a gente precisa estabelecer momentos para celebrar esse compromisso espiritual que foi estabelecido no mundo da verdade antes de estarmos aqui na Terra. Então, por isso a religião divina, se inspirando em Jesus, ela orienta as famílias a estabelecerem diversos momentos. Um deles a gente vai falar ao longo do programa de hoje, a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. No próximo bloco. Isso aí. Queria fazer uma provocação, né? O Cristo é tão central nessa mudança, né? E na nossa disposição para aprender as coisas divinas, que na antiguidade, né, até a primeira vinda visível de Jesus, era muito estranho que uma mulher estivesse ali, né, aceita no discipulado do Cristo, né, aos pés de Jesus, ouvindo Jesus trazer, né, aquela revelação espiritual imensa. A própria irmã achou estranho. Como assim, o senhor está achando que tudo bem ela ficar aí, né? Hoje, a gente olha para esse ensinamento e fala, mas como é que Marta não sentou também? Quer dizer, o Cristo mudou as coisas de lugar de uma forma tão profunda, ele disse, conhecimento espiritual é para todos. As coisas materiais vocês terão sempre, mas quanto que vocês estão dedicando do tempo, da atenção e da qualidade de alma de vocês? É direito, esse direito ninguém pode arrancar da gente, o direito a acessar a sabedoria divina. Hoje a gente está aqui no Assunto é Jesus, refletindo sobre como fortalecer o lar em família, quer dizer, fazer dessa construção de um lar forte uma responsabilidade compartilhada. E quando a gente busca, né, quais são os principais temas de interesse das pessoas, quando falam de relacionamento familiar na internet, por exemplo, os desafios que as pessoas mais têm tentado resolver são desafios de comunicação, os conflitos de forma geral, desafios que envolvem a educação dos filhos, relações intergeracionais, né? Então, as pessoas com dificuldade de compreender pessoas de gerações diferentes das suas, questões da administração financeira, mudanças na família, né? Que podem ser motivadas, por exemplo, pelo divórcio ou pelo desencarne de um ente querido, né? Alguém que a gente ama volta para o mundo espiritual, e aí aquela transformação muitas vezes faz a família se sentir desconectada, né? Mas em Jesus a gente descobre conexão, fortalecimento em todos esses cenários. E agora a gente vai abrir as sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, aqui no 3º volume. O irmão Paiva nos traz a importância de investirmos, né, nesse cuidado com a nossa família, especialmente nesses cenários, né, mais desafiadores. Página 367. A família, um dos principais alvos do anticristo nos tempos de transição apocalíptica que vivemos, é o ninho sagrado que acolhe o espírito reencarnante e prepara os caminhos de sua jornada terrena. Por sinal, destacamos estas palavras de Zarur sobre a atenção que devemos dispensar aos pequeninos. Aspas. Preocupemo-nos com as crianças que agora estão reencarnando. Crianças dignas de todos os cuidados neste fim de ciclo. Esses espíritos estão predestinados pelo próprio Jesus à tarefa da grande transformação. Fechar aspas e continua o autor. Realmente, porque os tempos chegaram. É sem dúvida uma de nossas mais nobilitantes tarefas abrigar carinhosamente aqueles que nos sucederão na esteira dos anos, zelando por nossa sobrevivência, saúde e felicidade. A ordem suprema do Cristo, amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35,
é a chave para o supremo êxito familiar, portanto, igualmente da sociedade planetária. Isso, porém, depende do esforço conjunto de seus componentes. Antes que todos, o bom pastor exemplificou-o, deixando-se até mesmo imolar na cruz, por amor extremo à grande família humanidade. Ao seguir-lhe os passos, devemos constantemente rever nossas atitudes, de modo que não esqueçamos jamais que é desde pequeninas demonstrações de boa vontade que se fortalece o convívio entre pais e filhos, filhos e pais, também entre casais, familiares, amigos, comunidades e o mundo. O capítulo continua, mas aqui está, irmã Olinda, a grande chave, a compreensão do papel espiritual da família, como esse ambiente que não reúne pessoas perfeitas, mas que reúne pessoas que precisam umas das outras, né? Nesse lugar que é ninho, ou seja, que é amparo, que é proteção, que é cuidado, para que todas aquelas almas cresçam espiritualmente, cresçam a partir de todas as luzes, né, que Jesus deixou para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. É verdade. O irmão Paiva, ele começa destacando, levantando aqui uma situação, né, que a família é um dos principais alvos do anticristo. E depois ele traz aí o novo mandamento, né, como sendo essa chave do êxito planetário. Então ele fala dessas pequeninas coisas, né, que promovem ali as grandes transformações. Então a gente percebe o quanto é importante as nossas atitudes dentro de casa, principalmente as pequenas gentilezas, de marido para esposo, esposa para o marido, o filho para o pai para o filho, evitam muitos conflitos dentro da casa. E a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar é justamente esse momento de conexão, onde a família se reúne e ali a própria espiritualidade prepara todo aquele ambiente para que uns possam falar daquilo que sentem, porque muitas vezes na correria do dia a dia as pessoas não se falam muito, então não dá para saber o que está acontecendo. Então é num momento como esse que a espiritualidade trabalha para que cada um fale aquilo que sente, e ali vai surgindo o diálogo, o entendimento, essa ferramenta tão importante para que as famílias se entendam e vivam harmoniosamente. É um tempo investido, irmão Alain, na nossa segurança espiritual, né? É verdade, é um tempo que vai repercutir em toda a convivência familiar, porque você investir nessa integração da família, nesse momento de convivência, a partir dos ensinamentos do Cristo de Deus, a partir do amor divino, como o irmão Paiva está dizendo aqui, a ordem suprema do Divino Mestre, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, o Santo Evangelho do Cristo, segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35, então você permeia, você dá a oportunidade do Cristo se fazer próximo daquela convivência e permear aqueles corações. A irmã Olinda destacou algo muito importante que acaba acontecendo. Na correria do dia a dia, a família acaba não tendo momentos de convivência. Horários de trabalho diferentes, um sai para o trabalho, outro sai para o estudo, não se falam. Aí tem a tecnologia, os celulares, né? Hoje a humanidade muito mergulhada em telas, né? Em tecnologia. E essa convivência familiar, ela vai ficando escassa. E a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, ela dá essa oportunidade do momento de diálogo, do momento de conversa, do momento de união e em torno do amor do Cristo, e sob uma presença espiritual elevada. Então isso naturalmente vai relembrar cada um das suas responsabilidades, dos seus compromissos espirituais assumidos na Terra antes de nascer, de reencarnar, e dos compromissos em família, porque ali a família está selando um compromisso em conjunto, né? Que a gente tem o compromisso de se amar, a gente tem o compromisso de interagir, de se ajudar um ao outro, de compreender mais, de perdoar mais, de respeitar as oscilações do outro, porque todos nós temos oscilações emocionais dentro do lar, e às vezes alguma coisa que a gente segura fora de casa acaba estourando dentro da própria casa, né? Então a gente precisa se apoiar mutuamente, e a cruzada esse momento de estudo dos ensinamentos do Cristo, da doutrina ecumênica e fraterna da religião divina, que a gente pode incluir nessa cruzada também músicas legionárias, né? A gente ora ao final, coloca água para frutificar. É um momento muito especial, né? Que tanto pessoas presencialmente podem estar, ou até outras que não estão ali fisicamente, mas a gente pode envolver agora com a tecnologia também, que pode ser usada a nosso favor, não Sim. só para distanciar,
a convivência familiar, mais aproximar vizinhos, parentes de outras cidades. Eu com a minha família, a gente acompanha as segundas-feiras, né, a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, diretamente da Igreja Familiar número 1 da Religião Divina, sob a condução do irmão Paiva, e às terças-feiras a gente faz também. Então tem familiares no interior de São Paulo, eu aqui na capital, outros familiares aqui, a gente se conecta de forma online também para estudar os ensinamentos do Cristo, refletir, conversar, fazer essa troca assim que é fundamental para a gente aproximar a família, inclusive essas distâncias maiores aí que existem, e na verdade nos conectar antes de tudo entre nós e acima de tudo com o próprio Cristo de Deus. Então, nos próximos blocos a gente vai falar sobre como isso acontece. Olha, aqui no nosso GC a gente tem os horários para você acompanhar na segunda-feira a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, a partir da Igreja Familiar número 1 da Religião Divina, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto. Então, à meia-noite, às 5 da manhã, às 11 da manhã, às 18 horas e às 21 horas. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como fazer na nossa casa também essa celebração. Ela é acessível a você e a sua família. E antes de trazermos mais um conteúdo para a nossa reflexão, irmão Alain, poderia fazer um resumo para quem nunca participou, né? Fica pensando, nossa, mas o que eu vou encontrar se eu participar dessa celebração ou se eu convidar, né, um pregador, uma pregadora ecumênica da Religião Divina para ensinar a minha família a fazer a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar? Como que acontece? Sim, em primeiro lugar, a gente estabelece um dia da semana, um horário para que ela seja realizada. Em especial se a gente quer fazer frequentemente, ali semanalmente, então combina com a família, porque é importante assumir esse dia da semana, esse horário, porque a espiritualidade se programa. Existem caravanas que se deslocam do mundo espiritual para nos trazer esse identivo e aproveitam esse momento da Cruzada no Lar para se mostrarem presentes e nos ofertarem em nome do Cristo esse abastecimento espiritual. E aí, a partir desse horário que foi programado, uma meia hora antes, já desligando, né, pontos de distração, uma televisão em outra programação, por exemplo, né, já coloca uma música mais elevada, porque a gente precisa oferecer um espaço de acolhida espiritual, não só para quem vem do mundo da verdade, mas para quem vai participar da Terra também. Inclusive, as pessoas chegam agitadas, né? Isso, claro, então precisam entrar nesse clima espiritual para favorecer a união das duas humanidades, inclusive porque espíritos necessitados também, quando há necessidade, são aproximados. Porque esses espaços oferecem luz espiritual, aconchego, e esses espíritos podem receber ali energias que vão ser importantes para a sua recuperação, podem, a partir de uma cruzada no lar, serem reconduzidos a espaços, a hospitais de tratamento no mundo espiritual. Então, todo esse momento de preparação também é fundamental. No início, quando deu o horário ali de começar, a gente abre com a saudação legionária, nos preparamos para a prece com o tratado do espiritualmente revolucionário, novo mandamento do Cristo de Deus, a gente vai entrando nas vibrações do amor de Jesus. Fazemos a prece de abertura para os corações se conectarem ainda mais com essa força divina e abrimos um trecho da Bíblia Sagrada, em especial dos próprios ensinamentos do Cristo de Deus. Pode ser um trecho preparado anteriormente, um trecho que alguém tenha sugerido, ou que queiram abrir ali a Bíblia Sagrada na hora e estudar também, fica a critério da família. Ou uma sequência, tem famílias que estudam a sequência, né, do Santo Evangelho, do Divino Mestre, e quem for ler abre os comentários, oferta a participação de outras pessoas também para oferecerem a sua compreensão, o seu entendimento. Há pessoas de outras religiões podem participar? Claramente, de qualquer religião pode participar. Pessoas que não professam nenhuma religião, se dizem ateias, podem participar, porque ali é uma contribuição respeitosa, né, de todos os corações presentes. Aí nós sempre trazemos algo complementar da doutrina ecumênica da religião do amor universal, um livro do escritor Paiva Neto, um trecho da revista Jesus Está Chegando, que inclusive vai ao encontro dos ensinamentos de Jesus, complementa o aprendizado, os comentários. A gente pode trazer músicas legionárias para o ambiente e ao final vamos nos preparando dentro da corrente ecumênica de oração do Tempo da Boa Vontade, os nomes que estão sendo ali pedidos da terra, do mundo espiritual, e a prece de encerramento que vai coroar, inclusive pedindo para que a água seja fluidificada, né? Os recipientes com água também são colocados ali desde aquele momento inicial de preparação, e aí se encerra com o mantra sagrado da religião divina, a saudação legionária, e todos saem revitalizados espiritualmente, seja quem participou presencialmente, seja quem participou de forma online, e sendo uma pregadora, um pregador ecumênico da religião do amor universal, contatado para poder conduzir, orientar a família a conduzir aquele momento, você vai também, a família vai ser orientada a seguir esse espaço. A gente tem até um material que é compartilhado com as famílias também, para a família entender a importância, saber esse passo a passo, até incorporar realmente aquele momento na sua rotina,
vai ser muito especial, com certeza, muito decisivo e transformador para o bem na vida de todos. Muito obrigada pelo resumo, irmão Alain Matheus. Quem já costuma fazer a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no seu lar, viu um filme agora, né? Começou a se lembrar desses momentos. A irmã Olinda, pregadora ecumênica da Religião Divina, responsável pela nossa igreja ecumênica em Americana, São Paulo, realiza muito esse trabalho. Então, irmã Olinda, eu vou deixar uma pergunta para a senhora que pode estar no coração de alguém da nossa audiência. Alguém pode estar pensando assim, mas será que a minha família vai conseguir? Vai aprender? Porque aqui a gente não tem muito esse hábito, né? Gostaria, mas assim, faz tempo que a gente não faz uma oração, às vezes olha para a Bíblia, fica, né, não sei por onde começar. Queria que a senhora contasse para quem está em casa como é esse aprendizado. Porque a gente vê muitas famílias que saíram do hábito oração zero, né? Não tinham esse hábito, não sabiam como compreender os ensinos de Jesus e hoje estão, né, vivendo essa maravilha de conviver com Cristo e com as suas lições sagradas no seu lar. É verdade, é uma coisa assim tão especial. Aqui em casa, por exemplo, Paula, a gente, além de acompanhar na segunda-feira a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, que é esse momento todo especial, transmitido diretamente da Igreja Familiar número 1 do casal Paiva Neto, nós realizamos também a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar todo domingo. No começo, era só eu e o meu marido. Aí depois, um dia tinha uma família aqui em casa e nós convidamos essa família para participar. Aí já foram 2 famílias. Hoje nós nos reunimos 4 famílias. Todo domingo a gente se reúne, faz a cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar. Durante a semana a gente já vai se falando pelos meios online, conversando o que é que a gente vai estudar, o que é que vai ser feito. E é uma coisa assim tão mágica, sabe? Todos que participam entram nessa vibração e se torna uma coisa assim tão agradável que as pessoas, quando não podem participar, elas sentem falta. É algo assim, então o primeiro passo é a gente dar esse pontapé inicial mesmo, eu quero fazer. Aí depois as coisas vão se ajeitando, os caminhos vão sendo abertos, os horários vão sendo encaixados, porque realmente é algo que traz muita felicidade para a nossa alma e muita felicidade para o nosso coração. É isso mesmo, nós desejamos isso para sua família, a gente quer que você também usufrua dessa riqueza espiritual, por isso que a gente está deixando aqui o WhatsApp da Religião Divina o tempo todo no vídeo, para você mandar uma mensagem, dizer eu quero a oração no meu lar, eu quero aprender a fazer a cruzada do Novo Mandamento de Jesus aqui na minha casa. E olha o benefício espiritual dessa celebração. Este é o livro Os Mortos Não Morrem. Nós somos apaixonados por esse livro aqui no Assunto é Jesus. O irmão Paiva reuniu um conhecimento muito precioso aqui, gente, da Bíblia Sagrada, as revelações sobre a morte e a vida eterna, conteúdos de diversas tradições religiosas e espirituais, da filosofia, da ciência, da arte, para que por muitos caminhos nós aprendamos a compreender a morte como de fato é, essa passagem para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, mas que deve acontecer apenas na hora certa, que só Deus conhece, né? Nunca ser antecipada por nós, porque senão nós enfrentaremos o mais terrível sofrimento que pode cair sobre uma alma. Daí a necessidade de orarmos sempre pelas pessoas que viveram a tragédia do suicídio, nunca com julgamentos, nunca com condenações, mas com espírito de misericórdia. Mas para entendermos então a importância da cruzada do Novo Mandamento de Jesus no lar, vamos à página 343. O irmão Paiva vem trazendo um destaque, é importante dizer, né? Já está trazendo em várias páginas anteriores, de um livro de André Luiz, na psicografia do Legionário da Boa Vontade, Chico Xavier. O nome desse livro é Os Mensageiros, e um dos personagens é um guia espiritual, um orientador, chamado Aniceto, ou Aniceto, conforme você lê aí na sua casa. O orientador Aniceto traz ainda a marcante instrução acerca da energia protetora que se forma ao redor dos lares que cultivam, com fé realizante, o hábito da oração em família. Então vamos a esse esclarecimento, né, do orientador espiritual. Observem como esses espíritos malfeitores se inclinam para cá, fugindo em seguida
espantados e inquietos. Vou fazer uma pausa, olha aqui, sua família estava reunida, eles estavam assim como nós aqui, encarnados. Então, eles não podiam ver, mas existiam espíritos, né, malfeitores, que estavam tentando entrar no ambiente. Mas por causa dessa proteção espiritual, eles tentavam, mas depois fugiam, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantêm à distância, procurando outros rumos. E volta ao irmão Paiva. Jamais desprezemos essa lição celeste a respeito do valor da prece, a nós trazida pelos emissários divinos. No Getsemane, o sublime pedagogo legou-nos o seu próprio exemplo de força. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 44, que o irmão Paiva cita aqui. E estando Jesus em agonia, orava mais intensamente. Comenta o autor. Por esse motivo, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, incentivamos a formação das igrejas familiares. Os cristãos do Novo Mandamento, amigos de Jesus, realizam a cruzada no lar em prol da união das famílias, tendo por referência o estudo e a vivência do Evangelho Apocalipse do Divino Mestre. Na quarta revelação, o irmão Flecha Dourada, Espírito, por intermédio do sensitivo cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto, no dia 29 de setembro de 2018, fraternalmente recomendou: sempre que sentirem necessidade no coração, abram a Bíblia Sagrada. Peguem qualquer trecho e leiam em voz alta. Os espíritos do bem que estão à volta vão lhes dar muitos passes, muitos fluidos, vão estimulá-los, irão aumentar a corrente da boa vontade. Os apóstolos de Jesus, os missionários, aqueles que são encaminhados para fazer tarefa grande, precisam estar sempre com a Bíblia Sagrada por perto, se socorrerem nela, abrirem o Evangelho. Simplesmente quando abrem o Evangelho, vocês já espantam a treva, vocês já tiram do ambiente qualquer mal intencionado que esteja tentando entrar. E às vezes vem por outras pessoas, cercadas de espíritos atrasados que acabaram atraindo. E a simples abertura do Evangelho de Jesus e uma leitura dele, de qualquer parte do Evangelho, é como se jogássemos uma água para poder espantar aqueles que não querem tomar banho. Uma imagem clara, acessível, para que nós entendamos, irmão Alan Mateus, que as coisas do Espírito, né, elas se movem no Espírito do Evangelho. A gente não precisa ter medo, né? A gente precisa se iniciar nas coisas eternas. Então, abrir espaço na nossa vida, na rotina da nossa família, para colocar em primeiro lugar o mais importante. Essa foi a passagem bíblica que nós estudamos hoje, né? Marta e Maria eram pessoas com corações maravilhosos. E Maria percebeu primeiro que era preciso abrir espaço no seu coração, né, para que o seu lar pudesse refletir a presença de Jesus. É verdade, receber a presença do Cristo no nosso lar, ser digno dessa presença do Divino Mestre. Eu me recordo do irmão Paiva também falando numa das suas pregações que quando nós abrimos o Santo Evangelho do Cristo de Deus, a gente traz ali a própria presença de Jesus, porque são os ensinamentos dele, né? O Cristo não está longe de nós, pelo contrário. E se a gente quer a presença do Cristo em todos os momentos da nossa existência, nos momentos de desafios, de importantes decisões, de soluções em família, a gente precisa ancorar, né? Escolher determinados momentos em que essa presença seja ainda mais ancorada por iniciativa nossa. Porque o Cristo, no seu Apocalipse Redentor, nos fala que ele está à porta e bate.
Se alguém ouvir a voz dele e abrir, ele vai entrar e vai cear conosco, nós cearemos com ele. Então ele está dizendo assim, eu quero entrar, mas eu preciso que vocês apresentem oportunidades. Ele nos respeita, né? Ele nos respeita o livre-arbítrio, né? É igual aquela história daquela estampa, né? Que tem Jesus batendo a porta e que alguém olhou quando o pintor apresentou e falou, mas está com defeito essa porta, ela não tem maçaneta pelo lado de fora. E o pintor falou, não é defeito algum, ela só tem maçaneta mesmo pelo lado de dentro, porque Jesus bate, mas respeita o nosso livre-arbítrio, ele não força a entrada. Quem tem que abrir pelo lado de dentro somos nós. E o que é a cruzada no lar? Realmente, senão um momento como esse, né? Da gente abrir a porta da alma, do coração, do lar, para essas presenças espirituais adentrarem em nome do Cristo de Deus, para o nosso lar. Olha a estampa majestosa de Jesus batendo a porta, olha. E aí nós que temos que abrir, né? O livre-arbítrio é nosso, a iniciativa é nossa em abrir essa porta para Jesus adentrar. E que maravilhas a gente obtém, né, na nossa vida realmente transformadora. Só o fato dessa proteção espiritual, né? Às vezes a pessoa está preocupada tanto em cercar a sua casa de proteção e de segurança material, de câmeras. Não que isso não seja necessário também, né? Para quem opta, é a vontade de cada um, a necessidade que cada um sente. Mas acima desses fatores materiais, conforme nós estamos comentando, a segurança principal, imprescindível, é a segurança espiritual. É a dos nossos pensamentos, é dos nossos sentimentos, é da forma como a gente convive, são as presenças espirituais que a gente atrai. E se a gente está com a presença de Jesus e desses Espíritos de Deus, a presença espiritual sempre será a melhor possível. E o nosso lar não sentirá tanto assim diante dos problemas, das lutas a serem enfrentadas, porque a gente vai ter sempre à disposição essa medicina preventiva. Essa estrutura e essa medicina preventiva que é o Cristo, como o presidente pregador da religião divina nos ensina. Não é só buscar na hora que tem o desafio, que bate um problema mais forte, mas é criar essa estrutura todos os dias. Criar esse muro espiritual todos os dias, essa proteção, que cada vez que a gente faz essa cruzada, por exemplo, no lar, ela vai se solidificando, se fortalecendo ainda mais. E cada vez mais o nosso lar é digno da presença do Cristo de Deus. No orai e vigiai, né, nesses momentos, e depois na continuidade de conduta da nossa parte. Gostei muito que você lembrou desse ensinamento do irmão Paiva, né, que vê o Cristo como medicina preventiva. Então, o Cristo como aquele que nos dá a saúde em termos integrais, né, e não espera a dor para nos visitar, Ele está sempre conosco. E é interessante, irmã Olinda, que o que a gente vai aprendendo aqui na religião divina, e que está claro na cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, é que a nossa relação com Jesus, né, o Cristo nos prepara uma relação emancipatória. Jesus não trabalha dependência, Ele não quer que nós fiquemos, né, com as nossas dores, aguardando uma situação que a gente não entende bem como vai se resolver. Ele nos prepara para termos autonomia, para sabermos como resolver os nossos problemas, né, para sabermos como acessar o seu divino poder no nosso dia a dia. Então é preciso que a gente haja, né, que a gente assuma essa postura de iniciativa espiritual. Não, peraí, aqui em casa a prioridade é receber Jesus, é abrirmos esse espaço, né? Inclusive a senhora falava, vamos começar, né? As coisas vão se encaixando, as agendas, as pessoas vão compreendendo aos poucos, mas a responsabilidade é nossa, é de cada um. É verdade. Eu quero voltar até aqui ao versículo 42 do Evangelho, quando o Cristo de Deus ele fala, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo apenas uma coisa é necessária. E ele fala que Maria escolheu essa boa parte. Então não é preciso muita coisa, é preciso a nossa disposição no bem, de querer buscar isso para a nossa vida, porque é isso que vai fazer toda a diferença. E a gente viu todos os benefícios que acontecem quando a gente abre a nossa casa para uma cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Quando a gente abre o Evangelho dentro do lar, é Jesus se manifestando ali no ambiente da nossa família. É Jesus trabalhando as nossas consciências, iluminando os nossos pensamentos, retirando, né, as trevas da ignorância, aquilo que nos afasta uns dos outros. Então, e fora os benefícios aqui, como o Paiva colocou aqui, trazendo o texto do livro Os Mensageiros, aqueles benefícios que não podem ser mensurados, não são vistos, porque os nossos olhos materiais ainda não têm essa capacidade para visualizar todo esse manancial de potencialidade que acontece no mundo espiritual. Então, que a gente nunca abra mão, como você disse muito bem, é um direito nosso, é um direito de toda criatura humana
priorizar esse momento para estar com Jesus, Ele que é a maior fonte de energia cósmica do planeta Terra. Olha isso, e essa fonte está à nossa disposição, não podemos desperdiçar, não podemos abrir mão desse direito sagrado. Tem aqui no livro Os Mortos Não Morrem uma ilustração que demonstra bem essa ação bendita. Ela foi feita a partir da descrição do livro Os Mensageiros. Então, a gente vê a casa simplesinha ali no meio daquelas casas até maiores, né, mais vistosas, mas essa casa pequenininha, né, que muita gente poderia nem reparar nela materialmente. A William Luz, cristão do Novo Mandamento de Jesus, fez essa ilustração linda mostrando o que está espiritualmente acontecendo, né? O que o mundo espiritual superior descreve, as luzes que estavam sobre aquele lar e sobre as pessoas ali presentes. É essa a iluminação espiritual que nós vamos conquistar com a nossa perseverança. Nós vamos conquistar. Olha isso, gente. Olha como Jesus nos respeita. Ele nos dá as condições para sermos os construtores de um destino melhor e nos ampara nesse processo, nos dá todo o recurso para isso. Então conte com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para aprender a proteger espiritualmente o seu lar, aprendendo a celebrar aí na sua casa. A princípio, com a presença de uma pregadora, de um pregador ecumênico da religião divina, digitalmente, presencialmente, como for melhor para você. E você vai ver no dia a dia uma coisa simples, é maravilhosa, é transformadora. E a gente deseja essa felicidade, essa autonomia espiritual para você e para a sua família. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Servir a Jesus não é sacrifício, é privilégio. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!